eu ficar só fazendo react do react, né, eu vou começar a fazer mais reacts sem estar nesse mundo, assim, né, fazer mais de assuntos mais diversos. E aí a gente faz aqui um do Inteligência Limitada aqui, ó, que é o comprometimento do Estado brasileiro com a escravidão. Vamos dar uma... Eu acho que isso aqui é importante, hein. Bora. Pera aí, bora não. Já fiz cagado aqui já. Acho que, tipo assim, qual que é o esquema, né? A escravidão no Brasil, ela promete-se o fim da escravidão desde 1810. O Brasil prometeu pra Inglaterra por conta de... Porque, tipo assim, né? Tentando resumir aqui a história. Mas quando a família real portuguesa fugiu pro Brasil com o rabinho entre as pernas, porque o Napoleão tava no ranca-rabo lá na Europa, Napoleão desceu a porrada em todo mundo, eu vou invadir Portugal, e aí a família real portuguesa falou, pelo amor de Deus, o que a gente faz? Aí vem a Inglaterra e falou assim, calma, Dom John, calma, respira fundo. Dom John. O bagulho é o seguinte, vou te levar lá pra aquela América portuguesa, que é lugar é Brasil, que você chama, né? Vou te levar pra lá. Ele, não, demorou. Trouxe, né? A família real veio pro Brasil em 1808 pro Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro se tornou capital do Brasil, nesse contexto. E quando ele chegou aqui, qual foi a primeira coisa que Portugal fez como resposta? A abertura dos portos. Foi um momento onde, por mais que o Brasil e Portugal tivessem essa relação colonial, onde somente Portugal podia vender pro Brasil e o Brasil tinha que vender e comprar as coisas só de Portugal, por conta dessa escolta que a Inglaterra fez, o Brasil começou a abrir os portos para a Inglaterra também. E aí, 2 anos depois, 1810, vieram os tratados de paz e amizade. É um tratado que a Inglaterra falou o seguinte, ó, eu não levei você não tá sem salvo, tá de boa aí, a gente tá caindo na porrada com o Napoleão aqui. 1810 ainda tava acontecendo as guerras napoleônicas. E aí ele falou o seguinte, beleza, agora o negócio é o seguinte, a partir de agora vocês vão assinar uma série de leis aqui. Dentre essas leis, além de ter umas leis de impostos, porque os produtos portugueses estavam chegando mais... Os produtos ingleses estavam chegando mais baratos que os portugueses aqui no Brasil, também tinha a questão de o Brasil se comprometia a um dia acabar com a escravidão, em 1810. O Brasil enrolou por 78 anos o dever de casa. Ele empurrou, ele negligenciou, ele falou, não, estamos vendo esse negócio, não, ele tá resolvendo aqui. Não, vai resolver. Tá quase lá, tá faltando um negócio, tem papelzinho aqui, e foi enrolando. Tem que levar no cartório. Que, assim, aproveitando esse gancho das leis abolicionistas, que eu acho que é interessante, ele foi enrolando isso até rolar um negócio chamado Tarifa Alves Branco, em 1844, isso é muito interessante. Se não me engano, era ministro do Brasil, posso estar errando aqui o cargo dele, mas era o Alves Branco, que ele chegou e falou o seguinte, vamos taxar os produtos ingleses, estão vindo baratinho, e aquela discussão de você taxar um produto de fora para os consumidores comprarem o produto brasileiro. Vai ficar mais caro de fora, né? Basicamente é essa a lógica. E aí ele, desceu a tarifa Alves Branco. Aí os ingleses falaram, Dom John, na época já é o Dom Peter, né? Não é Dom Peter, tá maluco? E aí falou assim, tu quer então botar esses impostos nos meus produtos então? Então e aquele tratado de 1810, tu assinou, teu escroto? E aí na hora, então vamos ver. E aí em 1845 veio o que a gente chama de Bill Aberdeen, que é uma lei onde a Inglaterra falou, qualquer navio negreiro no Oceano Atlântico, eu vou libertar os escravos e vou descer a porrada em todo mundo. Seja do Brasil, seja de qualquer outro lugar, eu tô nem aí. E aí o Brasil, nesse momento, ele falou, agora ferrou. A gente vai cair na porrada com a Inglaterra. Durante 5 anos ele tentou manter a escravidão, mas em 1850 ele falou, a gente não tá dando certo. E aí veio a lei de Queiroz, que é a lei que falou, tráfico negreiro no Brasil não pode ter mais. E aí você pensa, que maneiro, acabou a escravidão? Legal. Teria por mais 38 anos, porque o tráfico negreiro, que é ir até a África, pegar pessoas e trazê-las no Brasil e vender no Brasil, isso estava proibido. Mas já tinha, meu irmão, séculos de pessoas escravizadas aqui dentro. Cara, que loucura, né? Imagina hoje, tá? Hoje, 2023, março de 2023. Um estado e numa região de um outro continente lá, né, sequestrar pessoas e traficar pra ser escravo no seu país. Que loucura, cara. Não consigo nem pensar nisso. Mas existe o tráfico. Tá, existe, mas aí são pessoas ilegais que o Estado condena, né? Não é o próprio Estado. Que loucura.
E aí começou o que a gente chama de tráfico interprovincial. Começou a vender daqui pra cá, e daqui pra onde. Filhos pra caramba, sempre aquele conceito de escravo de reprodução. Parada monstruosa que aconteceu. Não, e tem uma outra questão de que a gente tá falando de Brasil, né? Isso aqui é Brasil. Diz Brasil. Baixo em 1850... Mas, seus jeitinhos. O famoso jeitinho brasileiro. Até da merda. Até da merda. Só que o que acontece? Existia... O Rio de Janeiro foi o principal porto escravista das Américas. Foi o Rio de Janeiro. A gente às vezes não tem essa dimensão. O lugar que mais recebeu gente escravizada no mundo, nas Américas, no caso, né? Foi o... Cara, tinha... Eu não me lembro agora, mas tinha um local no Rio de Janeiro, tá? Que era um local tipo de quarentena pros negros que vinham da África. Isso tem no livro 1808, tá? Um livro muito bacana até pra se ler, assim. E aí eles ficavam de quarentena nesse local ali, acho que era uma casa, um galpão, alguma coisa assim, pra não trazer doenças, ou os que estavam muito doentes, né, acabavam já ficando por ali e tal. E aí os mais saudáveis depois continuavam pra, né, serem mercadorias. O Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tinha o porto, né? O Cais do Valongo era o principal porto de recepção. No momento que proíbe o tráfico, precisa fechar esse porto, fecha esse porto. Só que Angra dos Reis, Cabo Frio, abre vários portos clandestinos. Caralho, sim. E o mais impressionante disso tudo é que os números da escravidão, de pessoas que entraram no Brasil, foram maior depois da proibição do que antes da proibição. Esquema, então, e aí é o comprometimento. Isso mostra o comprometimento do Estado brasileiro com a manutenção da escravidão. E isso não tem como você, né, produzir sem que o imperador saiba, sem que tá todo mundo sabendo. E a gente sabe que tá todo mundo sabendo porque eles documentaram. A gente tinha a menor vergonha de documentar todas essas questões. Então hoje a gente vê um revisionismo histórico que tenta pintar, por exemplo, Pedro II como um humanista, libertador. Eu não concordo com isso. Enquanto tá sentado, né, em riquezas produzidas pela escravidão, a gente vê que todos essa galera que estava com o poder na mão naquele período se comprometeu com a manutenção da escravidão, apesar da proibição, né? Então... Isso aí, então, hein? Baita vídeo aí, né? É um vídeo bem bacana, assim, e eu acho que é uma discussão muito, muito rica, muito boa, assim. Foi como eu falei, cara, é muito doido, assim, porque não era simplesmente, pô, chegou, né, os negros aqui no Brasil, tal, ali, pá, desce... Não, pô, tinha todo um esquema, um suporte, como os caras falaram, pô, tinha um porto especial, aí descia, ficava em quarentena, né, é muito doido isso aí, sabe, pô, que era realmente uma mercadoria, né. Isso aí, então, hein. Comprometimento do Estado brasileiro com a escravidão, Vitor Soares e Thiago André. Beleza, é isso aí, videozinho mais curto.